Bom dia, irmãos. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Vamos dar continuidade às nossas lições da EBD, né? Hoje eu trago para nós aí a lição de número 10, a gente refletir e aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus, onde o nosso texto básico está lá em 1 Coríntios 6, 9 a 11. E o título dessa lição tem o tema Antes. Dando continuidade aqui aos slides, essa lição traz como alvo a conscientização de que o verdadeiro cristão ele foi lavado, santificado e justificado em nome do Senhor Jesus Cristo e precisa viver desta forma. É interessante a gente ter a consciência aí, depois que somos justificados e lavados no sangue de Jesus Cristo, não podemos mais, né, viver a velha vida, ou seja, temos que ter um novo estilo de vida, né, após essa justificação em Cristo Jesus. Afinal de contas, nós fomos lavados aí, né, com seu sangue. Isso teve um preço muito, muito alto aí, para que nós pudéssemos ter uma nova vida, né, uma vida certa, correta, de acordo com a palavra de Cristo. Próximo slide eu listei alguns pontos, né, que ao final dessa lição eu gostaria que você refletisse um pouco, né, e tivesse como meta aí, né, na sua caminhada cristã, no seu crescimento espiritual aí, para que a gente praticasse, né, principalmente na questão do agir. Saber que o crente deve viver como quem foi lavado, santificado e justificado em nome de Jesus Cristo. Sentir. Amar a vida presenteada por Cristo. Nunca sentir saudade da velha vida anterior ao sangue de Jesus. E agir. Santificar-se a cada dia, viver em coerência com o testemunho de Cristo. Então, isso aqui é uma meta, né, para que a gente possa estar sempre atento aí, né, ao sacrifício de Cristo. Quando você se converte, você muda a direção da sua vida, você tem que abandonar os velhos hábitos, né, as velhas práticas, porque a partir desse momento tudo se torna novo, e Cristo deu esse testemunho para que nós o imitássemos, né? Assim como Paulo fez, né, no decorrer da sua caminhada aí, depois que passou a conhecer Cristo. Talvez você tenha feito constantemente estas perguntas. Onde posso encontrar refúgio num mundo cheio de conflitos? Ou, como e onde posso encontrar força para vencer nesse mundo que oferece tantas derrotas? Acompanhe agora com o pastor Edson Bruno mais um programa Encontro com a Palavra. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Encontro com uma Palavra. Para o meu coração é uma alegria muito grande podermos estar juntos para continuarmos estudando a Bíblia, a Palavra do nosso Deus. Nós estamos estudando o livro mais importante do mundo, você sabe. É a Bíblia, a Palavra de Deus. Então, acomode-se, acompanhe conosco. Continuaremos o estudo de 1 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 9, que diz assim: Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém.
Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois, como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Através desta carta, percebemos que os crentes de Corinto eram intelectuais e enfatizavam a questão de liberdade cristã na pregação de Paulo. Paulo não era um legalista, mas como ele enfatizava a liberdade espiritual e se opunha ao legalismo, alguns intelectuais da cidade de Corinto diziam: tudo me é permitido. Eles achavam que tinham liberdade para fazer o que quisessem, porque eram livres no Espírito Santo que habitava neles. Paulo mencionou esta liberdade várias vezes nesta passagem, mas não foi condescendente com ela. Este foi o assunto desse trecho da carta. Parece que ele tomou conhecimento desse problema através dos irmãos da igreja que se reuniam na casa de Cloe, mas não temos certeza. E mais uma vez damos graças a Deus porque a igreja de Corinto enfrentou este problema. Caso contrário, não teríamos os conselhos de Paulo a respeito do pecado sexual. Paulo deixou claro que não existe nada de bom no pecado. Vou repetir, Paulo deixou claro que não existe nada de bom em pecar. Quando o apóstolo Paulo falou sobre liberdade espiritual, certamente ele não estava falando que eles tinham liberdade no espírito para cometer pecados sexuais. Paulo começou a falar de maneira bem objetiva, listando os pecados que alguns deles estavam cometendo. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Paulo argumentou que se eles tinham sido resgatados daquele tipo de vida, como poderiam menosprezar tamanho milagre? De acordo com o relato bíblico, entre os membros da igreja de Corinto havia homossexuais, adúlteros, idólatras, difamadores e ladrões. Talvez ainda houvesse na vida daqueles cristãos uma certa ressaca do antigo estilo de vida. Também havia tentação sexual. É mais difícil para uma pessoa que viveu uma vida sexual promíscua obter vitória nesta área do que para uma pessoa que nunca teve esse tipo de vida. Aparentemente era isso que estava acontecendo na igreja de Corinto. Eles não tinham vitória na área sexual. Mas Paulo deixou bem claro que eles, como novas criaturas em Cristo, não deveriam mais manter aquele tipo de vida. Algumas pessoas estavam usando de forma errada o que o próprio Paulo havia falado sobre liberdade para justificar suas atitudes, e Paulo explica que eles estavam errados. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Jesus transforma nossas vidas e nos faz novas criaturas quando o aceitamos como Salvador. O poder de Jesus e do Espírito Santo deve passar a controlar nossas vidas. No capítulo 12, Paulo falou sobre a base doutrinária da primeira geração da igreja. Jesus é o Senhor. Como já mencionamos, todo ano os cidadãos romanos tinham de participar de uma cerimônia como um cumprimento civil. Nessa cerimônia, eles queimavam um incenso e diziam: César é o Senhor. Uma das razões por que nos 3 primeiros séculos da sua existência a igreja sofreu tanto foi porque os cristãos se recusavam a fazer isso. Por isso eles perdiam a cidadania, o emprego e a liberdade, e às vezes até suas vidas. Eles declaravam: Jesus é o Senhor. Se Jesus é o Senhor, então ninguém mais o é. Um cristão deve ser controlado pelo poder do Espírito Santo e estar sob o senhorio de Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo e o Espírito Santo devem ter o controle de sua vida, ninguém mais. Um viciado em álcool é controlado pelo seu vício.
Se a pessoa é viciada em drogas, ela tem o controle de sua vida. Por isso, um crente não pode ter sua vida controlada pelas drogas, pelo cigarro ou álcool. Sua vida deve ser controlada por Deus, por Jesus Cristo e pelo Espírito Santo. Por isso, Paulo afirmou no versículo 12, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Paulo estava deixando claro que não se deixaria ser controlado pelo poder do pecado, nem faria qualquer coisa só porque era permitido pela lei. Por isso ele disse, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Ele queria ser controlado apenas por Deus, por Jesus Cristo e o Espírito Santo. No versículo 13, Paulo apresentou outra argumentação. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus criou o alimento e nosso apetite por comida, e Deus nos deu também o estômago e um sistema digestivo para digeri-la. E tudo isso é muito bom, mas isso não quer dizer que temos de comer além do que devemos. Com tudo isso, Paulo quer dizer que nosso corpo não foi feito para a imoralidade sexual. Vocês sabem para que nossos corpos foram feitos? Para Deus. Nossos corpos foram feitos para ser habitação de Deus, templo de Deus, casa de Deus. Devemos ter em mente que Deus habita em nós, por isso nosso corpo não pode ser entregue ao pecado sexual. Nosso corpo foi feito para Deus. Paulo encerra sua argumentação dizendo, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Paulo também lhes perguntou, acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Ao morrer na cruz, Jesus nos comprou e nos redimiu. Por isso agora pertencemos a Ele. Nosso corpo foi feito para ser templo e habitação de Deus, conforme Paulo ensinou no capítulo 2 e declarou no capítulo 6. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Quando Deus passa a habitar em nós, passamos a ser um só corpo com Ele. O plano de Deus para o homem e a mulher é que eles sejam um. Deus nos fez macho e fêmea e criou o sexo. O plano de Deus é que o homem e a mulher sejam uma só carne. Os dois juntos formam um só corpo. Um homem sem a mulher é incompleto. Ele é apenas um fragmento do que Deus quer que ele seja. Mas quando ele encontra uma mulher a quem Deus o une em casamento, ela o complementa. Quando aquele homem incompleto se une à mulher que o completa, os dois formam um só corpo e passam a ser um ser humano. Deus planejou que fossem. É por isso que o divórcio só acontece sob uma condição. Você deve ser uma só carne com a pessoa com quem se casou. Quando você se torna uma só carne com uma prostituta, você viola a unidade do seu casamento e, por isso, se o outro cônjuge quiser desfazer este casamento, ele é livre para fazê-lo. Os dois não são mais um só corpo. Aquele cônjuge escolheu se tornar um com uma outra pessoa. Há muitas outras lições que poderíamos tirar deste capítulo, mas os versículos 18 e 19 sintetizam todos eles. Diz assim, fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? O seu corpo é a habitação do Espírito Santo que Deus derramou sobre você, portanto, o seu corpo não pertence a você, mas a Deus. Você foi comprado por um alto preço, por isso use cada parte do seu corpo para glorificar a Deus, porque você pertence a Ele. Como o seu corpo é templo de Deus e você forma um com Ele, com o seu cônjuge através do casamento, você não tem direito de se associar sexualmente a outra pessoa. Por isso Paulo enfatizou, fujam da imoralidade sexual. Em várias passagens a Bíblia afirma que não temos força em nós mesmos. Por isso, não devemos nos arriscar em situações de tentação, esperando que o Senhor dê graça para sairmos dela. O conselho de Paulo é, fujam. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, Paulo escreveu sobre o escape de Deus na tentação. Diz assim, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar.
Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape, para que o possam suportar. Mas no versículo seguinte, ele vem com a mesma palavra: fujam. Creio que isso significa construir proteções contra a tentação, já que não podemos confiar em nossas próprias forças. Ao mesmo tempo, temos em nossos corações o desejo de não pecar mais. Este foi mais um dos problemas da igreja de Corinto que Paulo abordou nesta carta. Nos capítulos 12, 13 e 14, Paulo apresentou soluções gerais para todos os problemas. No programa de hoje, vimos qual foi a solução específica para o problema da imoralidade dentro do corpo de Cristo. Eu gostaria de lhe convidar para estar comigo no próximo programa. Eu tenho certeza, vamos continuar aprendendo coisas preciosas para o nosso crescimento espiritual. Então eu conto com você para o próximo encontro com a palavra. E não esqueça de nos escrever, porque vamos enviar para você material totalmente de graça. Então preste muita atenção no endereço agora, no final do programa. Deus lhe abençoe e até o próximo. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a palavra. Bom, irmãos, espero que todos tenham um ótimo domingo na presença do Senhor e que possamos crescer cada dia a mais, né? Estudando a palavra de Deus. Tenham todos um bom domingo e uma ótima semana na presença do nosso Senhor Jesus Cristo.